Olá, boa noite. Meu nome é Antônio, tenho 40 anos e quero contar um relato para vocês de uma vez que eu fui no Ceará, naquelas estradas escuras à noite, e de um lobisomem que eu vi. Confesso para vocês, foi difícil de acreditar no primeiro momento que aquela fera existia, mas se tratando do Ceará, o lugar que tem mais coisa sobrenatural do Brasil, eu não duvido nada. A minha história começa quando eu simplesmente pego uma viagem para o Ceará. A minha família não entende muito bem o porquê eu fiz isso, mas eu tinha muita vontade de conhecer o Nordeste e o que tinha de lá para mim ver de tão bonito. Eu morava em São Paulo. Hoje me mudei para a Bahia, mas até hoje eu lembro desse relato porque foi realmente uma coisa macabra que aconteceu comigo. E se eu não fosse esperto, o bicho tinha me pegado e conseguido o que ele queria. Eu viajei para o Ceará sozinho, deixei minha família, só minha esposa com meu pai e com a minha mãe, e fui para o Ceará. Quando eles souberam, eu já estava lá. Levei a maior bronca da minha vida, mas eu nem liguei, pois estava no Nordeste, o lugar que eu queria tanto conhecer. O meu pai era um senhor de idade já. Inclusive hoje completa 7 anos que ele morreu. Foi uma perda dolorosa, pois o meu pai era companheiro, amigo e conselheiro para quando precisava. Sem o meu pai, ficou tudo difícil. A minha mãe é um pouco mais nova do que ele, mas já está bem velhinha também. Mas mesmo assim eu agradeço a Deus por ter minha mãe ainda, pois simplesmente quem tem mãe tem tudo. E o conselho de mãe é sempre bom a gente dar ouvido. Antes de eu ir para o Ceará e cometer essa loucura da minha vida, de ir sem falar para minha esposa e minha mãe, a minha mãe falou: "Olha, meu filho, tudo quanto você imaginar de ruim que possa existir no mundo, é claro que isso vai existir, mas não traga para a sua imaginação, pois a mente pode enganar a pessoa às vezes. A mente pode criar coisas que só você acredita e só você pode ver. Então, eu estou no Ceará, mas isso não sai da minha mente. Parece que a minha mãe está falando na minha frente. A sua mente cria coisas que só você consegue ver e acreditar. Eu conheci umas pessoas no Ceará que gostavam de noitadas, gostavam de festas, mas tinha um problema. Eles só andavam a pé, não gostavam de carro ou não tinha nenhuma bicicleta. Eu sempre indagava a ele: "Ué, por que vocês não têm bicicletas, não compram?" Eles falavam: "Eu gosto de andar de a pé. E se você não quiser andar de a pé, pode pegar um carro ou uma bicicleta para ir, pois eu mesmo vou de a pé." E era aquilo. Se os meus amigos iam de a pé, eu também ia. Era muito longe da cidade, no máximo uns 4 km. Para ir andando, iria levar mais de 1 hora, sossegado. Então, se a gente fosse para festas e para essas coisas, teria que sair bem cedo, com o sol ainda no céu. Sabe, aquelas horas, 5 horas da tarde, 4h30 para 5 horas, pois a estrada era longa. Mas com o tempo, eu comecei a ouvir uns relatos estranhos de que estava passando um bicho naquela estrada à noite. Um bicho todo peludo e de orelhas pontudas. Teve gente que falou que era simplesmente um cachorro só. Teve outros que falaram que era apenas uma onça, mas teve gente que até arriscou e jurava de pé junto pela própria morte
que era lobisomem. Nessa hora que falaram que era lobisomem, eu ri, pois eu não acreditava nisso daí. Eu já morei em cidade grande e nunca vi falar nisso daí. Lobisomem? Acho que isso nem existe. E isso daí foi seguindo. Eu morava perto de uns amigos meus também. A minha casa era mais afastada do centro. Era próxima à casa do meu colega que gostava de festa. Nós morávamos no sítio. Era gostoso lá, tranquilo, sossegado. E para nós irmos trabalhar, trabalhávamos na cidade. Mas quando tinha alguma coisa para fazer no nosso sítio, que era tipo uma chácara, a gente fazia por lá mesmo. Tipo, consertava cercas e etc. Então, os dias foram passando, ia ter uma grande festa na cidade. Iria vir até banda musical de fora. E eu falei, opa, essa eu não vou perder. Chamei os meus amigos Renato, Augusto e Marcelo para irmos nessa festa, que iria cair numa quinta, sexta, sábado e domingo. Nós iríamos pular o tanto que quisesse e conhecer várias mulheres. O meu interesse, mesmo casado, eu sei que isso é errado, mas a gente sabe que a carne é fraca. Mas eu prometi a minha esposa, quando eu liguei para ela, que não iria trair ela, só conhecer amizades novas. Mas ela sempre ficava desconfiada de mim e falava, cuidado, viu? Eu vou estar de olho, sempre mandando mensagem ou ligando, pois esse relato não é muito antigo. Então, a festa iria começar numa quinta-feira, às 10 horas da noite. Nós nos arrumamos todos e com certeza teríamos que pegar aquela estrada de noite. Então, eu esperei os meus amigos chegar na minha casa. Enquanto eles chegaram e tomamos uns vinhos e algumas coisas, pois praticamente nós iríamos bêbados para a festa já. Mas só que nós não tomamos muito, apenas meio copo, para não ficar dificultoso de andar, pois como eu falei para vocês no relato, os meus amigos não gostavam de andar de bicicleta, carro ou moto, era de a pé. Mas, se eu soubesse o que ia acontecer naquela noite, eu mal teria saído de casa. A lua estava cheia e brilhando no céu. E lá vai nós, os amigos loucos, no meio da estrada do Ceará, o lugar que tem mais coisa sobrenatural do Brasil. Eu estava prestes a ver o lobisomem da lua cheia, mas não era essa noite. Então fomos para a festa e chegamos lá. Tinha um monte de gente. Eu confesso para vocês que nem nas boates, quando eu andei em São Paulo, tinha tanta gente que nem eu vi naquela festa. Era gente pulando, gente dançando, gente gritando, gente comemorando, gente bebendo, gente dando em cima de garotas, até homem dando em cima de mulher casada. Isso para mim era errado. Mesmo que eu não era nem um santo, mas para mim essas coisas eram erradas, pois quem é casado comporte-se no seu lugar, casse amizades que seja igual à sua e não diferente. E a festa foi rolando. Os meus amigos chamaram eu para beber ou comer alguma coisa. Eu simplesmente aceitei uma comida só, pois tinha de tudo naquela festa: pastel, lanche, pizza, o que você imaginasse, churrasco e essas coisas assim. E as horas foram avançando e chegou um homem assustado na festa falando que tinha visto um bicho preto correndo atrás dele, com os olhos de fogo e pelos pelo corpo. Nessa hora, com o efeito do álcool já dominando a cabeça, eu ri do pobre do homem e falei: cara, para de viajar,
Acho que você bebeu, viu coisas e se confundiu, pensando que é um lobisomem. Ele falou, mas é um lobisomem. Ele está ali, na escuridão da estrada. Cuidado quando vocês passarem. Nessa hora que ele falou, a estrada, eu lembrei que essa estrada era um lugar que a pessoa avistava essa criatura, esse lobisomem. Eu fiquei mais crabeiro e chamei os meus amigos para ir embora. Mas ele falou, vamos ficar aqui pela cidade mesmo? Você vai tentar dar de cara com essa fera? A gente não tem armas, a gente não tem facas. E como é que a gente vai lutar contra um lobisomem? Como é que a gente vai se defender contra um ataque de um bicho desse? Então, eu combinei e ficamos na festa mesmo. Ficamos até o dia amanhecer. Quando foi mais ou menos umas 5 da manhã, que o dia já estava começando a clarear e o sol já clareava o lugar, nós fomos embora, bêbados que só. Nem sei como estávamos chegando à estrada, ou conseguimos andar. Mal ficávamos de pé. Foi que um homem que morava aonde nós morava, um pouco mais para frente, que ele estava de carro, parou e disse, vamos, entre aqui, eu levo vocês para a casa de vocês, pois realmente não tinha condições de nós chegarmos em casa. Se nós continuássemos andando na situação que nós estávamos, nós só iríamos chegar à noite e já era hora de voltar para a festa de novo. Então o homem foi e no caminho começou a falar, você não viu nada estranho nessa estrada, não? Eu tentava lembrar. Depois de alguns minutos eu lembrei. Chegou um homem lá na festa, assustado, dizendo que um lobisomem tinha corrido atrás dele. Mas eu não acredito nisso. Eu acho que ele bebeu muito e acabou se confundindo. Então o motorista deu uma risada e falou, se confundindo? Se você visse o que foi perto da minha casa ontem, você não estaria fora de casa e não passaria a noite fora de casa. Então eu fiquei curioso e perguntei ao homem o que é que estava na casa dele. Ele falou simplesmente, amigo, um demônio. Tinha pelos por todo o canto, pelos negros, chega brilhava no escuro, olhos vermelhos, orelhas pontudas e garras que mal cabiam, mal ficavam. De longe dava para ver tipo uma mão, uma pata de algum animal, mas só que bem maior. Aquilo, amigo, era um lobisomem. Então, tomem cuidado quando vocês vierem à noite para a festa. Se quiser, eu posso até dar carona. Mas um dos meus amigos já falou, não, a gente gosta de andar de pé. Então o motorista falou, tudo bem. E ele, papo vai, papo vem, chegamos em casa. Descemos e eu acabei tropeçando e caindo. Só me sujei um pouco, mas estava literalmente bêbado, com ressaca e uma dor de cabeça dos infernos, porque eu não sabia o que estava para acontecer comigo aquela noite. E simplesmente isso daí iria acontecer comigo e os meus amigos. Aquele dia passou rápido e nós estávamos meio tonto ainda, porque a cachaça não tinha passado o efeito ainda. Então voltamos para a festa, umas 7 horas da noite, e nós estávamos meio com sono, cabeça doendo ainda, mas não que nem bem cedo. Quando de longe eu vi um vulto que passou correndo na estrada, e os meus amigos pararam, e eu também. E aquele vulto passou correndo de novo. Era assim, corria da esquerda para a direita, mas muito rápido mesmo. Pelo pouco que eu via, era um grande cachorro negro, mas só isso que dava para ver.
A lua estava começando a ficar clara, e foi que nós começamos a ver o que era que estava correndo de um lado para outro na estrada. Era simplesmente um grande cão negro, seus dentes saltados para fora, a barba, a barba escorrendo entre as presas daquele bicho. No seu olhar tinha ódio. Parecia que aquele bicho iria pular em cima de nós. Confesso para vocês que, ao ver aquilo, aquela figura, eu simplesmente passou o efeito do álcool. Até a dor de cabeça foi embora. Eu disse, no 3 nós vamos correr de volta. Eu não vou passar com esse bicho aqui. Então ele começou a dar rosnado. E quando eu falei já que viramos para correr, aquele bicho deu um uivo tão alto que tampamos os nossos ouvidos. Colocamos a mão nos nossos ouvidos para não ficarmos surdos. E caímos, mas levantamos e começamos a correr. Agora corremos. Eu acho que aquela foi a noite que eu mais corri na minha vida. Parecia que tinha um leão atrás de nós, rugido e com raiva. Não sei o que aquilo pretendia com nós, mas só aquilo estar correndo atrás de nós era um terror, era um pesadelo. Eu não queria acreditar que aquilo era um lobisomem. Então, quando vimos a nossa casa, aí que nós começamos a correr. E corremos, corremos. E entramos em casa de uma vez, todos juntos, e trancamos as portas e fechamos a janela. Na minha porta da frente tinha uma fresta que dava para ver do lado de fora. E vimos quando o lobisomem parou lá em frente lá e ficou farejando o ar. E farejava de um lado para o outro, urvava e fazia barulhos que eu vou falar para você. É bem difícil de escrever aqui com palavras. Só você vendo para crer no que eu estou falando. E andava de um lado para o outro, tentava sentir o ar, ficava de 4 patas, outra hora ficava que nem um homem, até que mais de 1 hora depois ele foi embora e se perdeu no mato, correndo com uma quebradeira de mato que só. Mas aquela noite nós não dormimos mais. Mas o bicho também não voltou. E no outro dia todo mundo ficou sabendo, pois nós contávamos a todo mundo que tinha visto, inclusive ao motorista que trouxe nós, naquele dia que nós estávamos meio de ressaca e bêbados. Ele falou, aí, não falei? É a fera, ela nunca desiste. Enquanto você não acreditar, isso aparece. Mas aquilo foi a última vez que apareceu lá. Depois daquela aparição que nós vimos, o bicho não voltou mais. Simplesmente desapareceu. Não sei se foi assombrar outro lugar, não sei para onde foi, ou o que aconteceu com o lobisomem da estrada do Ceará. Essas estradas guardam mistérios que só a noite esconde, e não cabe a nós querermos darmos um despertão e descobrir ou desvendar os mistérios da noite, pois podemos dar de cara com uma coisa bem pior do que nós podemos imaginar, ou podemos compreender que o lobisomem não veio aqui para brincar. Eu não sei quem era essa fera, mas quando descobrimos seu segredo, foi embora e nunca mais voltou. Boa noite.